Fala, Lucão. Cara, eu fiz aqui um esquema aqui, cara. Acho que eu posso te mostrar aqui algo assim de uma forma mais clara, né? Mais visual. Achei que eu poderia, né? Vamos ver se o que você vai achar aí depois. Você me fala. Isso aqui é o Unreal Engine, né? Se você não conhecia, bem-vindo à plataforma do Unreal Engine. Mas aí eu usei aqui a forma, chama Blueprint, né? Que é esses cubinhos aqui, coloridos aqui, eu fiz aqui um esquema aqui para poder representar aqui o que eu quero te mostrar. Eu não vou ficar aqui agora citando um monte de versículo bíblico, né, porque eu sei que você tem conhecimento bíblico, a palavra de Deus, então eu não vou ficar aqui citando versículos. Posso aqui citar algum ou outro, posso querer procurar aqui durante o que eu estiver explicando, mas eu não vou ficar aqui citando coisas que eu vou te mostrar aqui. Então aqui ó, no começo, já lá em Gênesis, nós temos aqui o Jardim do Éden, né, na época do Adão e Eva, e nós temos aqui já a presença de Deus e do homem, os dois convivendo juntos. Então Deus aqui nós temos já configurado aqui, ó, logo no começo, né, logo no início, o Deus que é Pai, que é a primeira pessoa, o Deus que é Filho, que é a segunda pessoa, e o Deus que é Espírito Santo, que é a terceira pessoa. Isso aqui é a união da Trindade, né? Eu coloquei assim para ficar mais fácil da gente entender. E aí, ó, nós temos aqui essa conexão entre Deus e humanidade. Essa conexão que é feita no início, né? E aqui eu posso estar errado, às vezes não tinha nem ainda essa conexão aqui no começo, mas eu quero mostrar que esses dois aqui estavam vivendo dentro do Jardim do Éden juntos. Eles conviviam. Tinha Deus, tinha o homem. E o homem, ele tinha essa alegria perfeita dele. Ele era um homem perfeito, era um homem que não morria, era um homem imortal, né? Um homem que tinha controle sobre os animais e todas as plantas, todas as espécies, tudo que tinha na terra estava sob o poderio do homem, vamos dizer assim, né? Porque o homem era perfeito. E aí nós temos esse primeiro rompimento, né, do homem com Deus, que é quando Eva come do fruto proibido, né? E aí eles são expulsos do Éden. Então, assim, nós já temos aqui já uma configuração muito sinistra, que você pega um homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus. Eu acho que é por isso que eu atribuí essa conexão aqui, porque essa conexão está na semelhança que o homem tem com Deus, né? Então você tem aqui um homem que era perfeito e que ele vai e peca. Um homem que é a semelhança de Deus, mas vai e peca. Como se Deus fosse capaz de pecar. Porque se o homem é semelhante a Deus, então como se Deus fosse capaz de pecar. E Deus é tão perfeito que a única coisa que ele não pode fazer é isso. Deus não pode ser ruim, Deus não pode ser mal. Deus é perfeito demais. Então, assim, essa alegria perfeita do homem vai por água abaixo quando eles são expulsos do Jardim do Éden. E é isso que acontece aqui, ó. Eu fiz essa representação como se eu estivesse pegando aqui o Jardim do Éden e expulsando da humanidade, tá vendo? Como se eu estivesse tirando eles, ó. No pós-fruto proibido, né? Nós temos aqui agora, ó, já mudei, já não é mais Éden, agora é paraíso. Temos lá ó, Deus ali dentro e temos aqui a configuração, a conexão de Deus e humanidade, né? Então, ó, continua. Tem Pai, Filho e Espírito Santo. Deus continua da mesma forma. E aí, ó, nós temos aqui a humanidade agora fora do paraíso, né? Que outrora era dentro do paraíso, agora tá fora. E aí, ó, nós temos aqui, depois de muita coisa acontecer, nós temos aqui essa conexão entre Deus e humanidade somente na família de Noé, né, que foi na época da Arca de Noé. Nós temos essa configuração aqui, nós temos a família de Noé e temos os homens. E aí, o que Deus faz? Já vi que o homem não consegue ter essa relação comigo ainda, né? O homem foi feito para viver comigo e não estou obtendo êxito. Deus resolve acabar com tudo, né? Deixando só a família de Noé, né? Que era uma família que era temente a Deus. Então aí temos essa conexão, né? Com a família de Noé. Deus vai e acaba com os homens. E aí agora, ó, nós temos período pós-Abraão, no qual se estabeleceu aqui agora, temos as leis e os profetas, temos os judeus e temos os gentios, certo? Quem não era judeu era gentio. E aí, ó, a conexão entre Deus e a humanidade vinha por meio dessas leis e profetas. O problema aqui é que nem todo judeu e nem todo, vamos falar, gentio tinha acesso a essas leis e profetas. Vamos entender assim, né, que Deus é justo. Ele amava esses caras aqui também. Ele não amava só os judeus, ele amava, sempre amou, né, todos os homens. O ponto aqui é que ele deixou essas leis e os profetas para esse povo que vem de uma descendência de Abraão. Só que esses judeus aqui estavam deturpando essas leis e profetas. Estavam deturpando os ensinamentos de Deus. E Deus viu que, novamente, estava chegando
num ponto que era como aquele ponto parecido com o de Noé. Os homens já não tinham mais não eram mais tementes a Deus da forma com que eles deveriam ser. Eles estavam mais baseados nas próprias, vamos dizer, nas próprias convicções, né? Nas próprias formas de analisar aquilo que foi ensinado, né? Então já não tinha mais esse temor a Deus. Não amavam a Deus, por assim dizer. E aí Deus novamente viu. Obviamente aqui eu estou falando de uma forma temporal, e Deus é atemporal, Deus é perfeito, Ele é onisciente, né? Então Ele sabe de tudo já. Isso aqui tudo faz parte do plano de Deus. Obviamente que Deus dá a escolha ao homem, né? Se ele quer fazer parte disso ou não, no sentido de livre-arbítrio. Deus viu que não estava dando certo, até porque essas leis aqui, profetas, já estavam configurando aquilo que Deus iria fazer, e esses caras aqui não perceberam isso. E aí, ó, o que Deus fez? Ele viu que o homem não poderia ir até ele, né, no seu limite, né, com os seus limites, ele não poderia chegar até Deus. E aí o que Deus fez? Ele vem até o homem. Esse daqui foi o plano de Deus, desde o princípio. O homem não poderia vir até Deus, então Deus resolveu vir até o homem. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, desce sobre os homens. Né? E aí nós temos aqui, ó, o Filho, né, desce sobre os homens. Então ele se encarna, ele se faz humano, ele faz parte agora desse grupo que chamamos de humanidade. A segunda pessoa da Trindade se encarna, né? Esse ser humano que é Jesus. A conexão entre Deus e humanidade se faz presente ainda na leis e profetas. Só que agora o Verbo faz carne em Cristo. Essa conexão entre Deus e o homem agora vem por meio do Filho, vem por meio de Jesus. E Jesus, ele tem essas duas naturezas aqui. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Uma natureza divina que é completamente espiritual, invisível, e uma natureza humana que é material, que é visível. É um Deus que se encarna, que se faz visível. E aí, quando ele é batizado, né, o Espírito Santo desce sobre ele, o Espírito Santo vem até a humanidade. Por enquanto aqui por meio de Jesus, né? E aí nós temos então aqui agora a humanidade, e nós temos aqui a pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Ó, ele continua ligado lá, ó, é a segunda pessoa da Trindade. Temos aqui o Espírito Santo, ó, que desce sobre Jesus, que é a terceira pessoa da Trindade, e temos lá o Pai, né? Então aqui você vê a conexão entre Deus e a humanidade, né, por meio de Cristo, e ela continua sendo a segunda pessoa da Trindade. E esses judeus e gentios que estavam aqui, ó, quando Jesus desce, já não existe mais essa divisão, né? Agora são todos homens. Não tem mais essa diferença, né? Jesus vem para todos. E aí, o que vai acontecer? E aqui é a parte que eu sei que no protestantismo tem muitas diferenças, né? Tem aqueles que não são trinitários, né? Tem aqueles que, tipo assim, que diferem, né? Que, tipo, Cristo, a segunda pessoa é divina e Cristo é somente humano, sabe? Tem um monte de coisa, eu sei disso, mas aqui eu quero que você entenda que, de uma forma geral, de uma forma milenar, isso aqui é o que foi ensinado. E que a maioria dos cristãos vão compartilhar isso aqui, né? Vão ter isso aqui em comum. Eu espero não estar falando besteira aqui, né? Dizendo que a maioria. Espero que a maioria creia nisso, né? E agora vai ser o ponto que vai mudar a situação aqui, né? Porque esse filho aqui morre na cruz, né? Para nos salvar. E ele volta, ele vai lá para o céu, né? Ele volta para o lugar dele lá. Nós vamos ter aqui uma situação que vai ser essa daqui, ó. Vamos lá, eu vou explicar isso aqui tudo. Nós temos aqui a glória eterna, nós temos aqui o Pai, e nós temos aqui a alegria eterna de Deus, certo? Eu coloquei aqui só para ficar assim representativo, né? O que eu quero dizer aqui. A humanidade aqui vindo até o céu com Cristo, porque Cristo, novamente, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, essa humanidade, ela vai até ao lado do Pai. Cristo senta à direita do Pai. E ele senta sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa humanidade aqui, ó, ela se faz presente no céu, corpo glorificado do nosso Senhor. Essa conexão aqui, ó, entre Deus e humanidade, ela continua sendo pelo Verbo encarnado. Não tem outro caminho. É só isso aqui. Só que aí, Cristo vai e deixa uma igreja. Ele deixa o seu corpo místico aqui. Por que isso? Porque Deus não queria, no plano salvífico, devolver ao homem essa alegria perfeita aqui, ó, de Adão e Eva. Não era esse o objetivo. O objetivo era ele dar a sua alegria para nós, a sua própria alegria para nós. Então ele não quer devolver para nós a alegria, a perfeição de Adão e Eva, porque essa perfeição de Adão e Eva não é perfeita. Então o que ele faz? Ele quer dar a sua própria perfeição para nós, a sua própria alegria eterna para nós.
E aí, a única forma que ele viu disso acontecer seria ele vindo até nós. Não teria como o homem chegar a esse patamar de alegria eterna em Deus, né, tal. Não tinha como. A forma com que ele fez foi se unir ao homem. Quando Jesus vem até nós, ele se faz um conosco. E aí, aqui que é o ponto, né? Jesus ressuscitado diante na direita do Pai e tal, e ele deixa essa igreja. E aí, ó, essa igreja aqui vai ser o corpo místico de Cristo. Se é o corpo místico de Cristo, ela faz parte de Cristo. Se Cristo é o cabeça dessa igreja, logo, esse corpo, né, com essa cabeça, forma um Cristo. Tudo isso aqui é Cristo. Isso de forma bem rústica eu tô falando, né, mas é basicamente isso. É através dessa cabeça aqui que Cristo vai derramar as suas graças sobre nós. Ele é o único que pode fazer isso. É o único que pode derramar essas graças sobre nós. Que essas graças vêm dele. Só ele pode dar essas graças para nós. Claro que aqui temos o Espírito Santo, né? Que é através do Espírito Santo que Cristo vai derramar essas graças. E aqui é uma forma muito interessante aqui que eu vou mostrar para você. Nós temos aqui o corpo místico de Cristo. E esse corpo místico de Cristo está sujeito ao Espírito Santo, o Paráclito que vem até nós, vem até a humanidade. Então, você tem aqui, ó, esse corpo místico, no qual é um só com Cristo. Portanto, esse corpo místico de Cristo, ele tem essas duas naturezas aqui, que é a natureza de Cristo, visível, que é espiritual, e nós temos aqui a humanidade de Cristo, que é visível, que é material, certo? São as duas naturezas de Cristo. Cristo vai para o céu e ele deixa a sua igreja, que é esse corpo místico. E aí, ó, você vai ter aqui essa igreja aqui sendo formada sobre 3 colunas: as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nós temos na Bíblia que todas as passagens salientando a importância das Escrituras, né? Então, temos a Sagrada Tradição, né? Que tudo aquilo que é falado, né? Como diz a palavra, né? Quem vos ouve, a mim ouve. A Sagrada Tradição, que é a tradição apostólica, que a gente não está falando da tradição de homens, né? Que nem os judeus, né? Vão dizer reclamar sobre os apóstolos que estavam comendo sem lavar as mãos, né? Essa é a observação que eles fazem, né? Então, mas você tem que lavar a mão antes de comer, tá ligado? É como se isso fosse determinar se a pessoa vai ser salva ou não, do ponto de vista espiritual. Só que a análise que eles fazem é uma análise visual ali, né? Falar, nossa, falta educação, tá ligado? É contra a nossa tradição. Essa é a tradição, né? Que no qual, acho que é Paulo que vai corrigir, né? Aí nós temos também o Sagrado Magistério, quando Jesus fala, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Aí você tem ali esse Sagrado Magistério formado, né? Naqueles 12 apóstolos que Jesus escolhe, né? E aí, ó, nós temos aqui, dentro dessa igreja, nós temos os cristãos, que esses são formados pela fé e pelo batismo, né? Nós temos aqui, que é o que nós chamamos de comunhão dos santos, que é isso aqui, né? São os cristãos. E quem que está dentro desses cristãos aqui, desse grupo de cristãos? Tá Maria, tá São José, tá São Paulo, tá Santa Teresinha, tá todos nós que somos cristãos, que temos fé e que somos batizados. Eu coloquei aqui dessa forma porque pra gente analisar que esse grupo aqui, ó, ele tá sobre 2 grupos aqui, que é o grupo divino e humano de Cristo. Então, se você pegar, por exemplo, você, certo? Você tem fé, você foi batizado, pá. E aí você recebe um dom do Espírito Santo, por exemplo, é o dom da cura. Você tem esse dom de curar as pessoas, e aí vamos dizer que tem uma pessoa que está com uma dor no ombro, né, por anos, e aí você vai até essa pessoa, coloca a mão nela e essa pessoa parece curada, essa pessoa é curada. Você que teve esse poder, né, de curar, já recebeu o dom do Espírito Santo, então você tem esse poder? Não é assim que funciona. A questão aqui é que você está em unidade com Cristo, que você faz parte do corpo místico dele. Você faz parte de Cristo aqui, ó. Né? E é por causa disso, né, que você vai ter essa capacidade de curar as pessoas. Porque por meio de você, Cristo vai operar esses milagres. E aí você tem aqui, ó, que analisar dessa seguinte forma, ó. Em você, na pessoa de Lucas, existe um lado, uma natureza humana, que é isso que você é um ser humano, e existe uma natureza divina. Só que essa natureza divina é de Cristo. Você é um participante dessa natureza divina de Cristo, essa natureza invisível de Cristo. Da mesma forma que você é essa extensão da humanidade de Cristo, né? Você é essa carne, você é essa pessoa viva dentro desse corpo místico de Cristo, né? Que é visível e sempre será visível, que é material, né? Que vem da matéria, desse Deus que se fez presente entre nós, entendeu? Que se encarnou, que
que se fez visível. Você é a extensão dessa natureza. E aí, ó, quando você vai fazer, por exemplo, esse milagre, né, primeiro você tem que querer ir até essa pessoa. Tem que ser pela sua vontade, não pode ser uma coisa que o Espírito Santo bate na sua cabeça lá e você é controlado pelo Espírito Santo, entendeu? Não, Deus jamais vai tirar a sua vontade, você tem que ir por livre escolha. Então, primeiro, você tem que ir por livre escolha. Segundo, você tem que ir até essa pessoa, tem que estender sua mão e colocar sua mão sobre ela, certo? Matéria, você tem que colocar sua mão sobre ela. Terceiro, ser participante dessa natureza divina de Cristo. Por quê? Porque somente Cristo vai poder curar essa pessoa, né? Você não tem poder. Então aqui, ó, você tem que ir até essa pessoa. Então você tem que fazer, você tem que ser essa extensão, você tem que querer ser essa extensão da humanidade de Cristo, né? De ser esse Cristo, né? O cristão, ele é um pequeno Cristo. Você tem que querer ser esse Cristo para essa pessoa que está doente. Então, esse Cristo humano, né? E aí logo você tem aqui, ó, essa natureza divina. Como você faz parte desse corpo místico de Cristo aqui, e você é participante dessa natureza, ó, Cristo vai derramar o quê? A graça. Né? Essa graça aqui, ó. E essa graça aqui que vai operar em você de forma espiritual, invisível, divina. Então você tem a sua mão colocada sobre o ombro da pessoa que está doente e você vai ter ali essa graça divina operando através das suas mãos ali. E essa pessoa vai ser curada. Ou seja, não é você que está curando, é o próprio Senhor Jesus Cristo através de você. Só que aqui o que a gente tem que ficar claro é que Deus não vai obrigar você a alguma coisa. Você tem que agir em unidade com Ele. Entende? A sua vontade tem que ser a vontade dEle. A sua mão ali tem que ser a mão de Cristo. Porque se for a sua mão, somente a sua mão ali, você não vai fazer nada. Então, assim, todos esses aqui, Santa Teresinha, São Paulo, São José, Maria, eles têm essas duas naturezas. Eles têm a natureza humana, são participantes dessa natureza divina. Maria, pessoa de Maria, ela tem ali nela as duas naturezas de Cristo, que é a natureza visível, porque ela é a extensão dessa natureza humana de Cristo, e tem essa natureza divina, porque ela é participante dessa natureza divina de Cristo. Então, para todos nós somos assim, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma oração, o que está operando na gente ali primeiro, o lado humano nosso, de ajoelhar, né, no nosso quarto ali, na cama, cruzar as mãos nossas e começar ali a pedir para o Senhor, conversar com Deus, né? Esse é o lado humano nosso. Agora, o lado divino é aquele lado que nos impulsiona a querer fazer isso. É aquele lado que, durante a oração sua, uma pessoa é curada, uma pessoa é libertada, entendeu? Uma pessoa é convertida. Você tem esse lado salvífico em você, né? Por quê? Porque é Deus operando em você, por meio de Jesus Cristo, por meio dessas duas naturezas. Então, você tem essas duas naturezas operando em você. Você é humano e você é participante da natureza divina de Cristo. Da mesma forma aqui, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, imagens, relíquias sacramentais, santuários, né? Por exemplo, nós temos aqui, pega aqui a veste de Cristo. Você tem tanto a natureza humana, né, a natureza material, visível, como a natureza divina. Um exemplo disso é a hemorrogiza, por exemplo. Ela vai e toca na veste de Jesus, no meio da multidão, e Jesus para e fala, quem me tocou? E aí, nesse momento, para você ver, ela é curada por ter tocado na veste. Então, primeiro, ela teve fé. A primeira coisa que ela teve foi fé, de crer ali que nessa pessoa de Cristo como sendo o nosso Deus, né? Ela teve essa fé. E ela foi, através dessa fé, né? Você vê, ela sujeita ao Espírito Santo, né? Essa fé é dada pelo Espírito Santo. E ela vai até Jesus, encosta nessa veste e é curada. E aí a gente fala, se a gente parar pra pensar, você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas como que essa veste de Cristo curou ela? Entende? É uma veste mágica? Não é uma veste mágica. Primeiro, foi por causa da fé dela. Segundo, porque através da fé dela foi operado ali as duas naturezas de Cristo. A primeira, humana, é a veste do Nosso Senhor que ela está tocando, né? É uma matéria, ela está tocando nessa veste. Segundo, é a natureza divina de Cristo operando ali. Por quê? Porque é o milagre que acontece, é o invisível, é o que a gente jamais vai poder explicar. É um poder de Deus. Você falar em mágica, é uma mágica de Deus. Isso é um poder de Deus, é uma coisa que é humanamente impossível para nós alcançar isso. Nós somos participantes dela, mas nós não geramos esse poder. A gente não emite poder, o poder não sai da gente, a gente reflete esse poder. Por isso a gente faz aquela analogia com a lua, né? A lua, ela
ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, né? O sol tem essa luz própria, o sol tem luz própria, a lua não, a lua reflete essa luz. Então nós temos esse papel de lua. Essa veste aqui é a mesma coisa. Essa veste ela vai ter essas duas naturezas operando nela. O manto de Paulo, por exemplo, né? Você agora aqui já era veste Cristo, agora já é manto de Paulo, né? Já não é nem by Cristo, é um manto de Paulo. Mas como Paulo está em unidade com Cristo, logo esse manto que cura, não cura por causa de ser um manto de Paulo, mas por causa de ser um manto de Cristo. Se ele faz unidade com Cristo e o manto cura, não é Paulo, é Cristo. Então é um manto de Cristo. Por quê? Porque nesse manto de Paulo tem as duas naturezas de Cristo operando sobre esse manto. Então, assim, por que você pode beijar esse manto? Será que você está beijando esse manto por causa de Paulo ser seu Deus? Alguma coisa assim? Não, mas é porque você ama essa imagem de Cristo no manto de Paulo. Entende? Essa imagem de Cristo que é tanto homem como Deus, entendeu? Que se faz presente ali no meio nosso. Então esse manto de Paulo representa isso pra gente. Pela fé dessas pessoas. Sem a fé não tem como essa veste de Cristo ter curado a hemorrogismo, entende? A pessoa tem que ter fé, né? Mas é dessa forma que acontece, né? Então não é o manto de Paulo, mas por causa dessas duas naturezas de Cristo sempre, né? Cristo é o cabeça. As graças são derramadas através de Cristo, somente através de Cristo, é o Verbo encarnado. Você tem acesso a Deus através desse manto de Paulo? Sim, mas como? Por meio do corpo místico de Cristo, né? Através dessas duas naturezas de Cristo. Você não tem acesso a Deus se não for por meio de Cristo, né? Mas é por causa disso que esse manto de Paulo cura as pessoas e salva as pessoas. Porque Cristo opera através disso, dessa maneira, né? A salvação foi dada por Cristo na cruz. E a igreja é a extensão dessa humanidade de Cristo. Aqui você está buscando a salvação que Cristo realizou na cruz. Esse manto de Paulo aqui é fruto do que Cristo fez na cruz, né? Nesse manto de Paulo temos essas duas naturezas de Cristo operando. E isso só é possível por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Aí temos aqui a sombra de Pedro, né, que onde a sombra batia curava as pessoas. Será que essa sombra tinha algum antibiótico nessa sombra, no ar, alguma coisa assim? Não, essa natureza humana, né, material, visível, como tem essa parte divina, né, que é quando Cristo opera através dessa matéria. Então todos aqui vão ter essas duas naturezas. A luva de Padre Pio teve os estigmas de Cristo nas mãos, as marcas de Nosso Senhor nas mãos dele. Aí ele colocava essas luvas porque ele foi ordenado para não ficar mostrando, né? Então ele cobria essas feridas com essas luvas, e essas luvas ficavam manchadas com sangue, né? Sujava com sangue e tudo. Aquele sangue ali não é o sangue de Padre Pio, é o sangue do próprio Senhor Jesus. Essas luvas não são as luvas do Padre Pio, são as luvas do próprio Senhor Jesus. Por isso que a gente pode beijar essa luva, né? Por isso que a gente pode ajoelhar diante dessa luva. Porque a gente adora a luva? Não, mas porque a gente adora aquela imagem de Cristo nessa luva. Entende? Esse Cristo que se faz um com o Padre Pio. Entendeu? Esse Deus que se faz presente ali. Mesma coisa as imagens de barro. O protestante fala, né? As imagens de barro, né? As imagens sacras, né? As imagens da Igreja Católica. Mesma coisa, através da fé. Você vai ajoelhar diante de uma imagem. Você não está ajoelhando diante daquela imagem, né? Propriamente dita, né? Como faziam, por exemplo, com o bezerro de ouro. Completamente diferente. Ali, né? Nessa imagem, você tem ali uma história sendo contada. Uma imagem por trás dessa escultura, dessa estátua. E o que é essa imagem? É a imagem de Cristo. Nós amamos a pessoa na qual essa imagem representa? Sim. Né? Nós amamos Maria. Nós amamos José, pai adotivo do Nosso Senhor. Nós amamos São Paulo. Amamos. Então, assim, nós amamos eles, mas nós não o adoramos. Por quê? Porque nós temos esse entendimento de que adorar é somente a Deus. E adorar é do ponto de vista daquilo que você tem no seu coração, né? Então, assim, por exemplo, você está diante de uma imagem de Maria, por exemplo. Você ama aquela imagem de Maria. Você pode ter um carinho por aquela imagem no sentido de saber que aquilo ali representa a sua fé, de saber que aquilo, de uma forma teológica, que aquilo ali tem a manifestação da natureza humana de Cristo, que é visível, que é palpável, que é material, né? Que aquela imagem representa, né? Que é o Deus que se faz carne, que se faz visível. Então a gente vê, a gente tem esse conhecimento em relação àquilo, né?
Assim como tem a parte da natureza divina operando sobre aquela imagem, né? Por meio da fé daqueles que estão diante dela. Você tem esse carinho especial? Você tem um carinho, mas você não adora aquilo. Você não vai dizer que aquilo ali é Deus. Entendeu? Porque do ponto de vista teológico, do ponto de vista que nos é ensinado, a gente sabe que aquilo ali não é Deus. A imagem não é o que te criou, entendeu? A imagem foi feita pela mão do homem, né? A imagem é um ser inanimado, vamos dizer assim. Não é nem um ser, né? É uma pedra inanimada. Então você não adora aquilo, né? Você adora a pessoa de Cristo, né? Você adora a imagem de Cristo. Quando você olha, por exemplo, uma imagem aqui do bezerro de ouro, Moisés subiu pro monte para receber as tábuas, né, as tábuas da lei. As pessoas começaram a ficar desconfiadas, né, começaram a perder paciência, a ficar ansiosas e fizeram esse bezerro, né. A própria palavra vai falar assim, né, por exemplo, em Êxodo 32:1, né, fala assim: ao ver que Moisés tardava em descer da montanha, o povo se aglomerou ao redor de Arão. Ele disse: vamos, faz-nos um Deus que marche à nossa frente, pois ignoramos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então assim, eles simplesmente esqueceram de tudo que Moisés fez, né? E do que ele falava sobre Deus, do que ele ensinava sobre Deus, e pediu para fazer um Deus, cara, assim, um Deus aleatório, um negócio assim aleatório, tá ligado? Uma estátua assim do nada, para que eles pudessem adorar. Porque isso já fazia parte da cultura deles, né? Porque eles ficaram tanto tempo no Egito. Então eles tinham essa necessidade, e aí foram e fizeram isso, entendeu? Então assim, você olha para esse bezerro de ouro, o que isso te faz lembrar de Deus, do nosso Deus? Absolutamente nada, é um Deus, é um negócio aleatório, uma coisa ali, tipo, que os caras estão adorando o boneco ali mesmo, tá ligado? Um negócio de ouro ali, não tem nenhum significado a quem essa imagem aqui está referenciando, né? Que é isso aí? É diferente você pegar, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora, né? Se você pegar a imagem de Nossa Senhora, o que essa imagem aqui tá representando? Maria. Ok. Eu posso ajoelhar diante dessa imagem aqui? Só, eu posso ajoelhar diante da imagem. Sobre o que eu tô ajoelhando ali? Será que eu tô ajoelhando diante da estátua, né? Por assim dizer, né? Que é essa mulher aqui com as mãozinhas lá, tal. Tô ajoelhando diante dessa mulher aqui, ou eu tô ajoelhando diante da imagem de Cristo que tá por trás dessa imagem de Nossa Senhora aqui? Porque, tipo assim, ó, quando você fala em Maria, obviamente que todos nós sabemos, Maria é mãe de Jesus. E aí temos todo aquele processo, aquele conhecimento, né, de saber qual foi a participação dela no plano de salvação, né? Sem ela, não teríamos Jesus, né? Jesus é atemporal, novamente, Jesus não erra, Deus não erra. Isso aqui já estava nos planos dele desde o princípio. Maria sempre foi a escolhida. Quando a gente ajoelha diante dela, a gente pode ajoelhar por amor? Claro que a gente pode ajoelhar por amor. Você pode ajoelhar diante da sua esposa por amor, né? Para pedir ela em casamento, para cuidar dela, cuidar dos pés dela. Você pode lavar os pés dela, né? Se ajoelhar diante da sua esposa, lavar os pés dela, porque isso é amor. Então você pode ajoelhar diante, vamos dizer, da imagem aqui, por amor ao que ela representa. Isso aqui representa a mãe do meu Senhor. Então, lógico que eu posso ajoelhar diante dessa imagem. Agora, o que essa imagem implica do ponto de vista teológico? Nessa imagem aqui, através da sua fé, as duas naturezas de Cristo fazem presente nela. Que é a natureza humana de Cristo, que é visível, que é essa imagem que você consegue ver. Ó. Nossa, Jesus se fez carne, né? Se fez carne através de Maria. Essa mulher representa do meu Senhor, a mãe do meu Deus, que se encarnou, né? Que ficou dentro do ventre dela por 9 meses. Então, você vê, é uma carne, né? É uma coisa visível, é uma coisa humana. Como você também tem o lado espiritual, invisível, operando através dessa imagem aqui. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque são inúmeros os milagres das pessoas que estavam doentes, que não acreditavam em nada, que estavam buscando ser mais santas, né? Que se ajoelharam diante de uma imagem, que sentaram perto de uma imagem, que olharam para uma imagem, para essa imagem, por exemplo, e foram curados, né? Foram convertidos, que se salvaram. A estátua salvou? Lógico que não. A estátua tá aqui, ó. A estátua é um negocinho aqui, cara, ó. Dentro dessa monstruosidade, desse sistema aqui, que é o corpo místico de Cristo. Quem que salvou? Cristo. Né? Operando sobre essas duas naturezas. A natureza humana, que é o barro, que é a matéria, que é o que a gente pode ver, que é compreensível aos olhos do homem. E a natureza
divina de Cristo, né? Que se faz presente por meio da fé daqueles que estão diante dessa imagem. Você vê que tudo gira em torno da fé? Sim, tudo gira em torno dessa fé. Sem essa fé aqui é impossível. A água benta, né? Medalha milagrosa, escapulário, crucifixo, todos eles fazem presente tanto a natureza humana de Cristo como a natureza divina. Todos eles. Os lugares, as igrejas que você vai, as igrejas que você entra, elas têm a natureza humana, a natureza visível, a natureza palpável, tudo aquilo que você vê, que você consegue olhar, que é compreensível para você que é humano, entende? E também se faz presente a natureza divina de Cristo. Jesus vai tocar o seu coração através da sua fé, claro, mas todos esses objetos têm essas características. E aí aqui nós temos os sacramentos instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos o batismo, nós temos a Eucaristia, temos a confirmação, a ordem, o matrimônio, a confissão, a unção dos enfermos. E todos esses 7 sacramentos aqui têm 2 naturezas. Batismo nós temos padre, né, o sacerdote, nós temos batizador, né, pode ser qualquer pessoa, não precisa ser um sacerdote, pode ser qualquer pessoa, né, desde que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa da pessoa, precisa da água, é tudo visível, material, humano. E aí você tem o lado espiritual, que é o lado da natureza divina de Cristo. A pessoa é batizada, né? O ser humano não consegue compreender como que Deus espiritualmente faz a mágica lá acontecer do batismo, a pessoa se tornar um batizado. Mas nós sabemos que é por meio dessa matéria, dessa natureza humana do batismo. Eucaristia, mesma coisa, né? O pão que você vê no meio protestante tem tantas formas, né, de interpretar aqui, mas no meio católico isso aqui é a transubstanciação, é o próprio corpo do Senhor Jesus. Ainda que a gente não consiga ver esse corpo, é o próprio corpo do Senhor Jesus ali. Então ali você tem a natureza humana de Cristo, no sentido de visível, um pedacinho de pão, um vinho. É aquilo ali que a gente está vendo, que é matéria, que é compreensível. E por trás daquilo ali é o próprio Senhor Jesus, né? O próprio corpo do Senhor Jesus ali. Corpo, sangue, alma e divindade. Né? Todos esses sacramentos aqui têm um lado humano e um lado divino. A ordem que vão se ordenar são os padres, né, os presbíteros, os diáconos, os bispos, as freiras, os freis. Então assim, a gente tem toda ali uma ordem. E aí dentro dessa ordem nós temos a natureza humana, essas pessoas, né, que vão se ordenar, e tem o lado espiritual, divino, que no caso vai dar a eles essa instrumentalização, instrumentos de Cristo, né, da humanidade de Cristo. Confissão, mesma coisa, né, o padre ali que está fazendo a absolvição, mas o padre em si ele não tem poder, assim como a pessoa que está se confessando, né, tem a graça trabalhando dentro dela, ela tem a vontade dela humana, a escolha dela, né, o livre-arbítrio dela, mas é a graça operando através dela para ela poder se arrepender. Então tem ali o padre absolvendo, né, tem a matéria que é o padre, né, a mão do padre ali, eu te absolvo, né, a voz do padre, as cordas vocais do padre falando, dizendo, mas é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, né, porque tem a natureza divina dele operando ali também. Então todos esses vão ter essas 2 naturezas, que são essas 2 naturezas. No caso aqui, eu coloquei aqui uma conexão. No caso do Lumen Gentium, que é o documento da igreja, fala que aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tal, né? E os protestantes estão nesse esquema aqui. Então, assim, tudo que é vivido dentro do meio protestante é realizado por causa desse sacramento aqui, que é o batismo. O meio protestante perdeu isso aqui. Não tem mais sacramentos. O próprio batismo está se tornando um símbolo, uma coisa simbólica. Não tem mais propriedade salvífica. Você não é batizado para ser salvo, como se fosse um pronunciamento, entendeu? Eu declaro, tá deixando de ser um sacramento, mas tudo aquilo que o protestante vive hoje é por meio desse sacramento aqui, que a igreja reconhece que é um sacramento, e se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo que os protestantes não creem que seja um sacramento, uma coisa salvífica, a igreja reconhece que foi batizado, né, que é um sacramento. Por quê? Porque não cabe ao homem, não é o homem que tem o poder, é de acordo com aquilo que eu senti. Não é de acordo com aquilo que a gente sente. Isso é uma coisa que Deus faz. Né? O batismo, ele só é realizado por esse poder de Deus. Se você batiza alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali está sendo feito a vontade de Deus. Essa natureza divina de Cristo operando. Não é a mão do padre ou de quem for que tem poder, mas sempre essa unidade, né, entre homem e Deus. Porque é Cristo operando através desse corpo místico dele. Se nós estamos nesse corpo místico, logo nós somos participantes desse plano de salvação do nosso Senhor Jesus. Coloquei aqui também alguns objetos, né, comentados no Antigo Testamento, isso que faz uma relação direta com o que são esses sacramentais, essas imagens, essas relíquias aqui, mas nós temos lá coluna de fogo, fogo sagrado do altar, o incenso, estrela de Jacó, rocha de Meriba, óleo de unção, ossos de Eliseu. É uma natureza humana, né, uma coisa
material ali, mas que Deus opera através desses ossos. Não que seja exatamente isso, mas podemos analisar o Antigo Testamento já visualizando a pessoa do nosso Senhor, que o Antigo Testamento é isso. Olha para você ver como que aqui a gente já vê essas duas naturezas sendo operadas ali logo nos ossos de Eliseu, ou na serpente de bronze, né, que faz uma referência direta com Cristo na cruz. Você tem ali essas duas naturezas sendo pregadas ali. Maná, as tábuas da lei, que inclusive o cajado, o maná e as tábuas estavam dentro da Arca da Aliança, na qual as pessoas iam até ali, ajoelhavam, porque sabiam que ali estava a presença do nosso Deus, né? Do nosso Senhor. Olha pra você ver, presente nessas coisas materiais. Peitoral do sumo sacerdote, né, que eles usavam com os cristais, uns negócios, os querubins nos bordados, os querubins de madeira, né? Faz muito mais sentido a gente olhar para isso dessa forma do que daquela forma protestante de dizer que todo tipo de escultura é proibido. Porque se fosse proibido, Salomão era o homem mais sábio desse planeta. O cara não sabia disso? Fica estranho. É óbvio que não é sobre isso. Óbvio que é sobre você não poder fazer deuses de ouro, né, como bezerro de ouro e tudo mais, como era a cultura daquela época, né? Não tem relação, né, entre bezerro de ouro e imagem de Nossa Senhora. Não faz sentido nenhum do ponto de vista religioso, né? Ambos são esculturas, ambos são esculturas. Tem a escultura de ouro de um bezerro, ou vamos pegar a escultura de pedra de Afrodite e a escultura de pedra de Nossa Senhora, né, de Fátima. Não tem absolutamente assim relação nenhuma entre as duas, porque uma é a escultura de um deus. Essa escultura, ela tem ali um poder nela, né? Ela emana poder. E a outra é uma pedra, que se você não tiver fé em Deus, que é o seu Senhor, essa pedra não vai fazer absolutamente nada na sua vida. Agora, se você tiver fé em Deus e saber o que aquilo representa, Deus pode operar através dessa imagem. Pode operar, não estou dizendo que vai sempre operar, mas pode operar. Seja quando você olha para aquela imagem, Deus vai tocar seu coração de alguma forma. Você não é tocado por aquilo que você escuta, você é tocado por aquilo que você olha também. Senão as pessoas que são surdas não poderiam ter experiência com Deus. Somente você ouvir, você só pode ser convertido por aquilo que você escuta. Se for caminho, quem é surdo está perdido, coitado desse povo. Não, é a forma com que você capta a mensagem, a forma com que você capta a informação, coloca dentro do seu coração e aquilo lá vai transformar a sua vida. Então é isso, cara, basicamente é isso, né? Por isso que eu coloquei isso aqui. E aqui, ó, eu coloquei aqui também esses dois aqui, ó, coloquei não cristãos, que são aqueles que não têm fé, né, são os ateus e tudo mais, aqueles que não são batizados. Eu coloquei isso aqui por causa dessa situação aí que aconteceu com essa minha amiga, né, que vai ter que ser batizada e tudo mais, que ela era da CCB, e por causa desse erro de fórmula, né, que a gente tava falando esses dias, discutindo esses dias. Então eu coloquei isso daqui aqui. E por que isso aqui é importante? Primeiro, o Espírito Santo, né, a salvação, ela vem para todos nós, né? Ela não vem só para quem está nesse corpo místico de Cristo aqui. Ela vem para todo mundo, vem para toda a humanidade, né? Inclusive aqueles que estão aqui, ó, que são aqueles que depois de estarem em contato com a verdade recusam Deus em suas vidas, que é o famoso pecado contra o Espírito Santo. Você conhece a Deus, só que mesmo assim você não quer Deus na sua vida. Que é basicamente o que o demônio faz. O demônio crê em Deus. O demônio sabe que Deus existe. Mas você crer em Deus não é um indicativo de que você ama Deus. Por isso que a fé sem obras é uma fé morta. Amar faz parte das obras. Você tem essa configuração aqui. Essas pessoas, elas estão fora da graça aqui do Espírito Santo, mas ainda assim estão sujeitas a ela, entendeu? Eu poderia até colocar mais ou menos assim, ó. Porque todo mundo está sujeito ao Espírito Santo. Jesus vem para a humanidade inteira. Ele não veio só para quem é justo, né? Só para quem crê nele. Não, ele vem justamente para os doentes, principalmente para os doentes, principalmente para aqueles que precisam de cura. Então ele vem para todo mundo, porque todo mundo tá dentro disso. Todo mundo precisa de cura, todo mundo precisa de libertação, todo mundo precisa de mais fé, todo mundo precisa ser mais santo. Todos nós precisamos, todo mundo precisa. Até mesmo aqueles que recusam a Deus estão sujeitos a Deus, entende? Até mesmo aqueles que não têm fé, que não creem, até mesmo esses estão sujeitos ao Espírito Santo. Você não vê, por exemplo, quantas pessoas que passam a vida inteira, né, sem acreditar em nada, sem procurar Deus, sem buscar, e nos últimos momentos da vida delas, elas se convertem, nos últimos minutos da vida delas, elas se convertem por causa de alguém que chegou para elas e falou alguma coisa. Essa pessoa vai e se converte. Isso é o Espírito Santo agindo dentro da pessoa, de alguma forma. Deus é muito misericordioso. E aqui tem esses não batizados, né, que caem nessa configuração, né, que eu falei para você. Você estaria aqui. De acordo com a Igreja Católica, você estaria aqui. Tudo que você experimentou até hoje está sendo por meio dessa fé aqui, ó, que você tem
em Jesus. É uma fé que só Deus pode dar essa fé para você, né? Se você crê em Deus, foi Ele que te deu essa fé. Aqui é uma forma bem assim, eu não sei se isso aqui tá exatamente da forma que é, entendeu? Eu não sei como que eu explicaria isso aqui para você, né? Como que eu colocaria isso aqui, mas de alguma forma você tem acesso a essa graça. E essa forma é por meio da fé. Tudo isso que você tem vivido é por causa disso daqui, mas você não tem acesso a tudo isso daqui, ó. A todas essas estruturas que o Cristo nos deixa, entendeu? Todos esses recursos. Você fica limitado a isso aqui. Quando você fala que nós estamos limitando o poderio de Cristo, pra você ver como que eu falo pra você assim, nossa, cara, mas é você que tá limitando. É por causa disso daqui, por causa dessa visão aqui. Olha pra você ver como que tamanho que é Jesus comparado com aquilo que você crê. As coisas que você vive, os milagres que você já viu, as conversões que você já viu, é tudo que está sujeito ao Espírito Santo. Isso por meio da fé dessas pessoas. Buscando ser pessoas que estão buscando agradar a Deus, tudo mais. É isso, mas estão fora dessa estrutura. Nós jamais vamos poder explicar Deus. Deus não pode caber na nossa compreensão. Até porque se ele coubesse, eu particularmente acho que teria largado a mão de tudo, já teria sido ateu se eu compreendesse Deus. Mas não, tá além dos nossos limites humanos de compreensão. Se for da vontade dele um dia, a gente vai poder ter mais compreensão nesse sentido, da forma que ele é. E aí eu fiz aqui um resumo, eu coloquei lá, ó, a glória eterna, a alegria eterna, né? Um resumo disso aqui, ó, um resumo disso aqui. Nós temos lá o Pai, e nós temos o Filho, e nós temos o Espírito Santo. E aí, ó, isso aqui é um só Deus, né? Mas olha pra vocês, são três pessoas diferentes, né? A forma com que ela vai agir é diferente. Nós temos aqui, ó, o corpo místico de Cristo, que está em unidade com Cristo, e o Espírito Santo, né, que vem até esse corpo místico. E aí a forma desse corpo místico, que é a igreja, que somos todos nós que fazemos parte dela, chegar ao Pai é somente através de Jesus. Somente através de Jesus. Então, dentro desse corpo místico, essas três partes da igreja, que é a igreja triunfante, que são todas as pessoas que já estão lá na glória. Olha aqui pra você ver, ó. Aqui, ó. Essas pessoas já estão na glória, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a glória. Coloquei aqui de uma forma de colocar essa igreja dentro do corpo místico, mas já no céu. Então nós temos aqui, ó, que é a divisão. Essa parte da igreja aqui, ó, que é a igreja triunfante, já está na glória eterna, já está diante do Pai, já está salvo. São todas aquelas pessoas que morreram e já estão na vida eterna. Morreram na vida terrena e já estão na vida eterna. Temos aqui a igreja padecente, que é o purgatório. São todas as pessoas que estão no purgatório, que morreram, já foram salvas, mas porém elas têm que passar por esse momento de purificação para poder se santificar ao ponto de que não vão ter mais nenhuma tendência pecaminosa dentro delas, além das penas temporais. Quando você peca, esse pecado ele deixa uma mancha no seu coração, de alguma forma. Você se arrepende e tudo, mas ele deixa uma mancha no seu coração. Pensa como se fosse uma ferida. E para você chegar a ver Deus, essa mancha tem que estar curada. Não pode ter mais nada disso no seu coração. Tem que ser puro como Deus é puro, para você estar diante do Pai. Porque senão cai nisso aqui, ó. Você tem uma alegria perfeita dentro de você e ainda assim você vai e peca. E aí não adiantou nada, tudo um processo de salvação. Você precisa ser como Deus é perfeito. Para você fazer parte desse reino eterno do Senhor, você tem que estar em unidade primeiro com Cristo e você precisa ser puro de coração. Você precisa ter um coração curado, um coração somente para amar. Não pode ter mais nenhuma tendência pecaminosa, apesar do seu livre-arbítrio, que você nunca vai perder seu livre-arbítrio. Você vai ter o conhecimento daquilo que é errado, mas não vai fazer mais parte da sua natureza pecar, porque você já vai ter esse coração já voltado para a vontade de Deus somente. Para isso que serve esse purgatório. Isso aqui a gente consegue provar biblicamente. Então você tem essa estrutura aqui já na glória eterna, né? Então, só lembrando, triunfante já está salvo, padecente já está salvo. Esses dois aqui já estão na glória. Esse aqui não está diante da face de Deus ainda, mas já está no céu, entendeu? Já foi pro céu, já está salvo. Não tem esse negócio de segunda chance. São pessoas que morreram sem estar pecado mortal e morrem com essa amizade em Cristo. Então, essas pessoas já estão lá, salvas. E aí temos a igreja militante, que está fora da glória eterna. E esses somos nós. A gente está fora da glória eterna, mas a gente está em unidade com o corpo místico de Cristo, com Cristo, sob a ação do Espírito Santo. A gente só não está na glória eterna, mas a gente já tem a capacidade de amar como a gente vai amar no céu um dia. Então a gente já tem essa sensibilidade. Basta, aí vai de cada um, né? A gente desenvolveu o nosso coração para isso, né? De querer buscar isso, né? De querer se santificar. Por isso que tem pessoas que alcançam isso aqui, né? Já tem o coração, já um nível de perfeição que a pessoa morre e já vai direto para a igreja triunfante, entendeu? Não precisa nem passar pela essa igreja padecente aqui, não. Já é direto, já
porque o coração já é um coração curado, já é um coração transformado, já é um coração que ama a Deus de todo o coração, que é incapaz de pecar. Essa pessoa se torna incapaz de pecar. É como se todos os sentidos dessa pessoa adormecessem, essas tendências pecaminosas adormecessem, sabe, apagassem, morressem. Tem somente vontade de amar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus. E aí nós temos aqui também o inferno, que é para onde vai todas as pessoas que não confiam na misericórdia de Deus, que não querem Deus na vida delas, que recusam Deus e praticaram mal, tudo mais. Aqui é um caminho sem volta. Morreu, só volta pro juízo, né? Volta pro juízo, aí volta pra lá de novo. Triste, mas é isso. E aí aqui por último, cara, eu fiz uma comparação. Eu chamei de comparação entre judeus e protestantes. Aqui, primeiro, eu mostro aqui que tem lá assim a configuração, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu creio que, eu não tenho certeza, certo? Pro judeu não tem esses dois aqui, acho que é só isso aqui. E aí tem lá a conexão, né? Que é a lei e os profetas, né? Eles têm lá a Bíblia deles, tem aquela divisão, né? Que pra eles, judeu que é filho de Deus e quem não é, tá no mato. Acredito que seja isso, falando aqui bem superficialmente. Mas, ó, pra você ver, aí a forma deles de conexão com Deus tá lá na lei e os profetas, lá de antes de Jesus vir. E a conversa deles, né, quando eles vão fazer oração, é direta com Deus. É um Deus invisível, que nunca se fez visível. Direto com Deus. E aí você tem aqui, ó, a estrutura, eu fiz aqui mais ou menos de acordo com o que os protestantes creem. Impossível colocar aqui agora de forma impecável como que todos os protestantes pensam, porque cada um pensa de um jeito. Assim, em muitos aspectos. Não é um aspecto ou outro, são muitos aspectos. Então eu coloquei aqui de uma forma que, daquilo que eu já ouvi, que eu já conheço, né, que eu conversei com você, inclusive. Então é basicamente assim, Jesus volta pro céu. Isso aqui, ó, protestante, é isso aqui, né, dos católicos, né, mas na visão protestante. Jesus voltou pro céu, ressuscitado. Aí a única conexão entre Deus e os homens é Jesus Cristo, ó. É a única conexão entre Deus e os homens. Jesus é o verbo que se encarna, perfeito. Aí tem aqui, ó, natureza divina de Cristo, natureza humana de Cristo. Só que quando Jesus volta pro céu, essa natureza humana aqui, ela foi para nossa salvação na cruz, derramou sangue. Mas quando Jesus ressuscita, isso aqui acabou, não tem mais importância. Acabou, não tem mais humanidade de Cristo, visível, material, não tem mais isso. Jesus se torna uma pessoa invisível de novo, como é para os judeus. Deus é invisível. Então essa pessoa aqui se torna invisível de novo. Jesus é invisível. A gente não vê Jesus mais. Jesus foi pro céu, tá sentado à direita do Pai, acabou. Voltamos à estaca zero, antes de Jesus. Por quê? Porque Jesus desceu, morreu por nós. Aí temos aqui a ação do Espírito Santo, ó, sobre nós, mas os judeus também acreditam que o Espírito Santo, acho que é sopro de Deus, né, alguma coisa assim, e aí tem a fé, aí tem os cristãos e tal, e aí aqui, ó, você tem essa configuração aqui, porque o que faz você receber as graças de Cristo é a sua fé em Cristo, só que a sua fé é na divindade de Cristo, que é nesse ser invisível, é como se você voltasse de novo a essa configuração aqui, ó, a minha conversa é direta com Deus, eu tenho a minha Bíblia, e a minha conversa é direta com Deus aqui, eu não preciso de mais nada, é só isso aqui. Enquanto que para os cristãos é isso, é o Jesus, que é aquele ser invisível que está lá no céu. Então assim, não tem mais aquele significado que é a humanidade de Cristo, né? Não tem mais aquela estrutura que é tudo aquilo que Cristo montou para nós. Consegue entender aqui a diferença da estrutura que eu mostrei para você do catolicismo pro protestante? E aí tem os não cristãos aqui, né, que muitos acreditam que até que essas pessoas aqui, olha para você ver como que é o protestantismo. Eles acreditam que muito desses não cristãos aqui já foram criados já para ir pro inferno. Deus já criou que essas pessoas aqui já ir pro inferno. Acaba aquela estrutura das naturezas de Cristo, do corpo místico de Cristo, da unidade com Cristo, a unidade de Paulo com Cristo, a unidade de Pedro com Cristo, as explicações do porquê que essas coisas materiais na própria Bíblia vai contar as histórias, fica tudo assim, as duas divindades operando, por exemplo, na sombra de Pedro, né? Se você perguntar, a pessoa vai falar assim, não, mas é porque aquilo lá foi a vontade de Deus naquela época ali, a gente não consegue explicar, lá é a vontade de Deus. Acaba essa estrutura, essa forma com que Deus trabalha na nossa vida. Nós católicos não somos idólatras, nós católicos estamos de acordo com o que está escrito na Bíblia, ponto a ponto, não tem contradição na nossa teologia, na nossa doutrina, não tem contradição. O caminho é Cristo e nos orgulhamos dessa cruz, como diz Paulo, né? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nós temos orgulho dessa cruz, temos orgulho desse Senhor, dessa forma com que ele nos entrega, né? Essa missão de continuar sendo Cristo para as pessoas, né? De continuar conversando, né? Entre nós aqui, ó. Esse grupo aqui, ele se conversa, né? Eles se conversam, né?
Essas igrejas aqui, ó, triunfante, padecente, militante, elas se comunicam entre si através do corpo místico de Cristo, né? Através do poder de Deus. Só fazendo uma observação, a intercessão dos santos, por exemplo, né? Quando a gente pede alguma coisa para Nossa Senhora, por exemplo, mãezinha, eu preciso do emprego, me ajuda a encontrar esse emprego. Como que isso funciona? Deus permite que Nossa Senhora, né, que Maria fique sabendo disso que eu estou pedindo, de alguma forma que a gente não conhece, né, que a gente não sabe. Maria fica sabendo disso e aí ela vai pedir ao Senhor por isso. Ela está lá diante dele, ela vai pedir a ele isso que eu estou pedindo. Nós sabemos que Deus quer isso, senão ele não pedia para um rezar pelo outro. Ele ia falar, peçam para mim, não deixem de pedir para mim, ficam pedindo para mim. Ele não ia ter falado, rezem um pelos outros, né, orem um pelos outros. Ele não teria falado isso. Deus quer essa forma de agir, né, de um se preocupar com o outro. E isso é para a glória eterna, isso não é só para o planeta Terra, entendeu? Para nossa vidinha aqui. Isso aí é para a glória eterna. É a nossa forma de amar. Isso faz parte da nossa forma de amar. Observação interessante, né? Porque o rei lá que ficou furioso com os videntes, né, pedindo para explicar o sonho dele, né? Daniel, que nem sabia o que o rei tinha sonhado, explicou pro rei tudo, né? Então assim, Deus mostrou para Daniel tudo isso aí. E se Deus mostrou um sonho para Daniel, o que Deus não mostra para quem já está na glória dele lá, do lado dele, entendeu? Diante dele, né? Deus é maravilhoso, Deus é gigantesco. Tenha fé, irmão, tenha fé. Que eu espero que essa mensagem aqui possa tocar seu coração de alguma forma, né? Não no sentido de que você seja um católico convicto a partir disso, mas para você olhar para o catolicismo com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de carinho, de olhar para a Igreja Católica, observando essas duas naturezas de Cristo, não só olhando o pecado do homem, né? Porque a gente é pecador mesmo, não tem jeito. Mas olha, observa Cristo nessa igreja, porque afinal de contas é a igreja mais antiga, tem uma razão de existir, de estar existindo ainda, de não ter caído ainda. Observa essas coisas, olha com mais carinho, olha com mais, assim, sem querer sempre ficar condenando, entende? Observa as coisas que os santos falam. Cara, você vai ver como que você vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente. Entende? Não estou dizendo que você é infeliz, que você não tem encontrado Deus ainda, não estou falando isso. Estou dizendo que essa igreja você vai encontrar mais. Você vai encontrar mais. Olha aqui que eu mostrei aqui para você. Eu não recuso que você esteja conectado a Cristo, que você esteja recebendo graças do Senhor. Né? A forma com que eu representei aqui pode estar sendo meio infeliz, representar de uma outra forma, mas tudo isso aí, essa coisa maravilhosa que você está experimentando, isso aí é um pedacinho do que é Deus. Deus é muito maior do que isso. Ele é muito grande, Lucão. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar isso para você. É impossível a gente compreender a grandeza de Deus, né? Isso aqui que eu tô mostrando para você é uma piada, mas eu espero que de alguma forma isso tenha tocado você, beleza? Fique com Deus aí, velho. Grande abraço.